E aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês viram hoje pelo título, eu estou trazendo aqui um unboxing da edição japonesa do mangá de Cyborg 009, que está aqui dentro dessa caixa. Caixa essa da Surugaya, que foi o site que eu comprei. Inclusive, agradeço muito ao Guru do canal Guru Media por ter me passado o site da Surugaya para eu fazer a compra. E também eu recomendo muito, se você gosta de mangá, anime, ele sempre trazendo umas paradas muito interessantes no canal dele. Então, vou deixar aqui o link na descrição e a foto aqui pra vocês verem, canal do Guru Media. Então, bora aqui já ver o Cyborg 009. Vou abrir aqui a caixa da Surugaya. Bom, eu vou estar abrindo aqui que ele veio nessa espécie de caixa para encher no que vem dentro dessa caixa. Vou dar uma abrida aqui. Tirar o papelzinho. Como vocês podem ver, mais plásticos aqui. Vou terminar de puxar aqui rapidinho. Vem num saquinho. Muito bom para guardar. Aqui o volume 10 de Cyborg 009. Essa edição aqui, o volume 10, publicado pela Akita Shoten, no caso da revista Sunday Comics, que na capa temos o nosso protagonista, né, o Cyborg 009, o Shimamura Joe. E aqui tem um pouco sobre as informações do pacote. Ele saiu, se eu não me engano, a 2.400 ienes, que dá R$ 47, se você for converter para real ou dólar. E, tipo, na verdade era pra ter saído um pouco mais barato, só que teve aquela taxa de compra internacional da Nubank, aí saiu por esse valor. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Temos as fotos aqui. O mangá, você pode ver, totalmente em japonês, porque Cyborg 009 é um dos mangás do Ishinomori que não veio pro Brasil. Inclusive, se a editora quiser trazer aí um Cyborg 009 do Shinomori Shotaro, pode trazer, que é muito bem-vindo. Vou mostrar aqui as páginas. Para ser um mangá usado, ele está muito conservado. Vou mostrar aqui para vocês. Texto todo em japonês. Essa é a primeira compra que eu fiz de mangá da Surugaya. E, como eu estava dizendo, esse mangá aqui, esse volume de Cyborg 009, vai marcar duas coisas na minha coleção. É o primeiro mangá em japonês que eu compro, e é o primeiro mangá do Shinomori Shotaro que está na minha coleção. O mangá foi serializado originalmente entre 1964 até 1981. Ele passou por várias revistas. Primeiro ele começou na Monthly Shonen King, depois para a Monthly Shonen Comic. Por fim ele foi para revistas semanais, como a Weekly Shonen Magazine. Depois a Shonen Big Comic. A Com, que era a revista do Tezuka Osamu, que é o mesmo criador de Dororo e Tetsuan Atom. Para quem não sabe, ele foi professor do Shinomori Shotaro. Depois da Com, o quinto arco de Cyborg 009, ele foi publicado na Shoujo Comic, isso mesmo, ele foi publicado em uma revista de demografia shoujo. Depois ele foi para Shonen Sunday, para Monthly Shonen Jump, que é a revista que eu penso que muitos conhecem, e por fim, para a revista mensal Monthly Comic Nora. Eu vou começar contando sobre o arco do nascimento, que é o primeiro arco de Cyborg 009, que se você pegar ele e ter uma base, você consegue ler a história solta assim, avulsa, porque tendo esse contexto desse arco, você consegue ler qualquer arco de Cyborg 009. Então, basicamente, tinha uma organização secreta maligna que chamava Black Ghost, e ela queria criar super soldados. Esses super soldados era um projeto de 9 ciborgues, que aliás é o que leva o nome do mangá, né? Cyborg 009, que são esses 9 ciborgues. E eu vou explicar aqui pra vocês. O primeiro é o Cyborg 001, que é o Ivan Whisky, nascido na União Soviética. Ele era filho do renomado cientista, o Gam Whisky, que o próprio Ivan, antes da Black Ghost chegar, ele já havia feito experimentos no Ivan. E aí a Black Ghost chegou pra ele. Ah, vem trabalhar com a gente, que aí a gente consegue tirar você da União Soviética. Detalhe, o Dr. Gamo, ele estava foragido da União Soviética, então isso ele já viu uma outra oportunidade. E além de propor ele a fugir da União Soviética, eles também ofereceram capital e material ilimitado para os experimentos dele. O Ivan, os poderes dele, o Cyborg 001, são telecinese e poderes psíquicos muito avançados. Aí, basicamente, com o Dr. Gamo trabalhando para Black Ghost, assim temos o Ivan como Cyborg 001. E agora que lá em outro país, já nos Estados Unidos, temos o Jet Link, que é um jovem que participa de uma gangue lá em Nova York. Ele participa do meio de uma briga que tem, ele acaba esfaqueando um membro de outra gangue
e com isso ele tenta correr, porque, né, ele esfaqueou um cara. E enquanto ele estava fugindo, ele topa com os agentes da Black Ghost que diz: não, a gente vai te ajudar, relaxa. E ele vai com esse pessoal, né, já que ele estava desesperado, só que na real esse pessoal da Black Ghost sequestrou ele para transformar ele no Cyborg 002. Os poderes do Jet Link, o Cyborg 002, são mais focados em velocidade, ele possui uma turbina e consegue se deslocar em altas velocidades. Agora aqui na França temos a Françoise Arnaud, que é uma jovem francesa e basicamente ela morava sozinha em uma pensão, não tinha família. E aí a Black Ghost viu a oportunidade perfeita, já que ela não tinha família nem nada. Ele pensou, basicamente ninguém vai dar falta mesmo. E aí vamos sequestrar. E pegaram ela para o experimento dos ciborgues. E basicamente os poderes dela são sensor, mais amplificado. Ela consegue escutar a longa distância, ouvir pequenos barulhos. Visão também, a visão dela é amplificada. Ela vê a longa distância, ela tem visão noturna. E, como eu disse, tanto a visão e a audição dela supera qualquer humano e ciborgue. Ela foi feita mais para o fim de espionagem mesmo. Agora estamos aqui na Alemanha Oriental, já que, né, o mangá se passa em 1964, Guerra Fria no seu ápice aí. Ou seja, aqui temos a Alemanha ainda dividida como Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E o Albert Heinrich, ele quer fugir para a Alemanha Ocidental junto com a sua esposa Hilda. E eles armam um plano de fuga, que no começo parece dar certo, mas no final ele faz alguma coisa lá que ele fica muito afobado e a hora que eles vão revistar, ele acelera o carro sem motivo nenhum e aí, obviamente, gera suspeita nos guardas que estavam fazendo a revista e eles disparam e basicamente eles acertam a Hilda, a esposa dele, no carro e faz ele bater o carro. A Hilda foi baleada e morreu, mas o Albert ele acabou sendo muito ferido. E aí ele foi encontrado pelo pessoal da Black Ghost. E depois desse acidente, o Albert ele encontra com o pessoal da Black Ghost, que encontra ele ferido lá. Eles dizem que vão levar ele para um hospital, mas na real eles levam ele para o laboratório da Black Ghost para ele se tornar o ciborgue. E com isso ele se torna o Cyborg 004. Ele foi o que mais foi transformado, já que ele ficou muito ferido. E basicamente eles transformaram muito do corpo dele, de todos os ciborgues, ele foi o que mais se transformou. A sua mão esquerda, o braço esquerdo, vira uma lâmina que corta basicamente tudo. E ele dispara balas e raios da sua mão direita. Mas uma função robótica dele que eu esqueci de mencionar é que o joelho dele se transforma em um míssil. Agora aqui no Cyborg 005, estamos aqui na Indianápolis, nos Estados Unidos. Aqui a gente vai acompanhar o Jerônimo Júnior, que é um indígena americano. E basicamente a terra dele foi ocupada e eles começaram a dominar as terras dele. E com isso ele não se sentia mais parte daquele lugar, e além de toda a exploração que tinha com o pessoal indígena, que eles não eram bem tratados, ele decide sair de lá e sai à busca de um emprego. E nesse emprego aparece um agente da Black Ghost, que diz que vai ajudar ele, que vai dar um emprego pra ele, mas na real eles pegam ele pra capturar. Como eu havia dito antes, esse cara que disse que ia arrumar o trabalho pra ele não passava de uma fachada pra ele ser capturado pela Black Ghost, e ele transformou no Cyborg 005, que seus poderes são super força e resistência. Bom, agora estamos aqui na China, na província de Guangdong. Vamos acompanhar o Chang Chang, que é um trabalhador chinês que se encontrava falido. Ele trabalhou demais, aí devido às coisas que aconteceram, as políticas, as taxas, ele não conseguiu lucro e estava prestes a se matar, só que aí ele foi encontrado pelos agentes da Black Ghost, que impediram o suicídio dele, capturaram ele e transformaram ele no Cyborg 006. Os poderes do Cyborg 006 se constituem em poder de fogo, ele basicamente solta um magma que derrete qualquer material que existe na Terra. Bom, aqui na Inglaterra agora vamos ter o Great Britain, que era um ator muito famoso na Inglaterra, só que ele caiu no alcoolismo, não conseguiu mais papel nenhum, peça nem nada. Outro que também foi à falência, e como eu havia dito antes, ele também caiu no alcoolismo, aí com isso ele ficou passando de bar em bar, e nesses bares ele acabou topando com a Black Ghost, capturaram ele e basicamente reformaram ele por completo. Além de todas as modificações de resistência que todo ciborgue ganha, ele se modificou demais, principalmente no quesito de espionagem. Eles podem assumir forma de qualquer pessoa ou objeto e ainda junta aquilo dele da capacidade de atuação e ele consegue emular 100%, totalmente perfeito, a habilidade de se passar por uma pessoa. E aliás, fica aí uma sacada muito genial do Ishinomori. 007, Inglaterra, espionagem. Pegaram a referência?
Agora estamos aqui no Quênia e temos um rapaz chamado Piuma, que o Piuma ele era escravo e basicamente ele estava tentando fugir do pessoal que escravizava ele e ele acabou topando com o pessoal da Black Ghost. O pessoal da Black Ghost matou esse pessoal que escravizava ele e achou que ele estava salvo, mas na real eles capturaram ele e transformaram ele no Cyborg 008. Os poderes dele, basicamente, é mais pra fim aquático. Ele consegue nadar por mais tempo, ele tem um tanque de oxigênio adicional. Ele é basicamente um Aquaman, só que muito mais legal, que não é muito difícil de ser. Agora aqui temos o nosso protagonista, o Shimamura Joe, que é o Cyborg 009, que até leva o nome do mangá. Bom, o Shimamura Joe, ele é filho de uma japonesa com um pai estrangeiro, não se sabe a nacionalidade do pai dele, e basicamente, como ele nunca conheceu os dois, a mãe dele morreu quando era pequeno, e o pai dele só passou lá pelo Japão, fez ele e vazou. E basicamente ele viveu no orfanato até os 18 anos, mas quando ele saiu desse orfanato ele não conseguiu emprego e aí eu acho que o Ishinomura ele quis apontar a questão racial do Japão, tanto o racismo que o japonês sofre, tanto o racismo que o japonês pratica, porque o Shimamura Joe ele não é tido como 100% japonês, por causa do pai dele que não é japonês, é um estrangeiro, e ele acabou sofrendo muito racismo, muito preconceito do pessoal japonês que falava: ah, você não é japonês. Aí ele chegava em outro lugar: ah, você é japonês. E, tipo, ele nunca se identificou em lugar nenhum devido a isso e a essa questão. E, eu, como eu havia dizendo, essa foi a maneira do Ishinomori apontar essas coisas mais sociais que tá no mangá e que muitos mangás dos anos 60 e 70 apontam. E os poderes dele, basicamente, ele tem a mesma velocidade do Jet Link, só que muito mais rápida. Tipo, ele se move tão rápido que as coisas ao redor dele ficam em câmera lenta. Ele também tem os mesmos poderes aquáticos do Piuma e ele também tem habilidades focadas na espionagem que nem a Françoise, a Cyborg 003. Bom, aqui vai ficar outra dica de mangá dos anos 60 e 70, que é Ashita no Joe, e... Ashita no Joe, como vocês estão vendo aqui. E o Mazinger Z, que também é dos anos 70, esse aqui é o lendário do Nagai Go. Eu acho legal que tanto ambos esses dois mangás apresentam muito questões sociais, muito sobre o Japão, sobre os horrores da guerra. Por exemplo, Ashita no Joe, se você for reparar, ele pega muito do Japão pós-guerra, que sofreu. Ele pega a realidade, um contexto socioeconômico do Japão, que destaca a pobreza do Japão na época. O Joe é aquele personagem pobre que vem de baixo, que a gente gosta de acompanhar porque a gente se identifica com ele. Tipo, meio que o Homem-Aranha nos filmes, que a gente vê e se identifica com ele, sabe que ele sofre muito. Mazinger Z também, do Nagai Go, edição aqui da New Pop. Tem as páginas coloridas. E aqui tem um detalhe que eu quero apontar para vocês sobre a questão das guerras, armas nucleares, que é o próprio robô Mazinger Z, que aqui temos o Kabuto Code, e aqui ele diz que o que porta esse robô, ele pode tanto se tornar o deus ou o demônio, ele pode tanto salvar a Terra ou destruir ela por completo. Então, também além do mangá de Cyborg 009, eu quero mostrar esse monitor, que é o Horizon Z21, com painel VA da Mancer, que é a submarca da Pichau, que pra quem não sabe, eu tava precisando de um monitor, porque, eu não sei se vocês sabem, mas era assim que eu tava usando o PC antes. Sim, uma TV. Aliás, foquem ali, Kamen Rider V3, Sonic, Shadow e a Power do Chainsaw Man. Simplesmente incrível. Bom, agora vamos aqui abrir o monitor para mostrar para vocês. Deitar ele aqui só um minuto. Vou terminar de puxar aqui para mostrar para vocês. E bom, olha aqui que lindo, pessoal. Temos aqui a fonte de alimentação, que é para ligar o monitor na tomada para ele ligar. Isso aqui que é imagina a base do monitor para ligar juntamente com isso aqui, que é a outra base de encaixar ele. Um cabo HDMI. E aqui vem um manual e um adesivo da Mancer. Vou mostrar aqui para vocês. Lindão, e agora vamos montar o monitor. Aqui temos o Horizon Z21 com painel VA, 21,5 polegadas, 75 Hz.
ele Full HD, tem a Low Blue Light, né, que é aquela baixa luz azul, flicker free, a sincronia adaptável, né, o Adaptive Sync, conta com o cabo HDMI e é isso, como vocês podem ver ele aqui, ó. Bonitaço o monitor, bem leve por sinal. E como vai ser um pouquinho meio trabalhoso filmar essas coisas assim e montar aqui, eu já vou mostrar mais ele pronto mesmo, porque o vídeo ia ficar muito grande se eu fosse parafusar e tal, essas coisas. E bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, comente o que você achou, se você gostou do mangá do Cyborg 009, se você gostou do monitor, do vídeo em si. E é isso, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até a próxima, fui!